Então essa roda está se movimentando por quê? Deixa eu virar aqui para você enxergar melhor. Essa roda se movimenta devido ao movimento do pistão. Agora, por que esse pistão se move? Porque ele está recebendo vapor continuamente. Vapor da onde? Da água que é aquecida. Então é um processo bem simples, né? É o calor convertido em trabalho. Tem até... Olha lá, tem até uma fita aqui essa minha locomotiva, olha que legal. Esse processo é bem semelhante ao da panela de pressão. Lembra? Olha para isso aqui. Quando você aquece essa panela através do fogo, o calor aquece a água, essa água se transforma também em vapor, e o vapor movimenta essa válvula, esse pezinho aí, tá? Da mesma forma que o vapor movimenta as rodas. Deu para entender? Então, em resumo, sempre é uma transformação de calor e movimento. Legal saber, né? Que o vapor pode movimentar várias coisas. Ajudou bastante na vida do homem. E como? Na Inglaterra, foi o princípio da Revolução Industrial. Eu já aprendi isso na minha escola. Então, no século XVIII, a Inglaterra, os ingleses inventaram a máquina a vapor. E logo no início do século XIX, eles inventaram a locomotiva. E como você sabe tudo isso? Estudando, né, Vanessa? E por falar em locomotiva, tem um histórico que detalha bem esse desenvolvimento. Vamos dar uma olhada. A locomotiva é uma máquina destinada a rebocar e também empurrar trens. Surgiu no início do século XIX na Inglaterra. Utilizava a força de expansão do vapor para se movimentar. O vapor era conseguido pelo aquecimento de água na caldeira com a queima de carvão ou madeira em fornalhas. Estados Unidos e Inglaterra investiram no aperfeiçoamento da nova máquina e em algumas dezenas de anos, os débeis modelos primitivos se transformaram num revolucionário meio de transporte. Possantes locomotivas a vapor passaram a transportar passageiros e cargas em todo o mundo. No final do século XIX, apareceram as locomotivas elétricas. Recebem a corrente elétrica de cabos suspensos ou de um terceiro trilho eletrificado. Algumas décadas depois, é a vez da locomotiva diesel. Esta usa o motor diesel para produzir a corrente elétrica necessária para sua impulsão. Hoje, as locomotivas elétricas mais aperfeiçoadas movimentam os trens-bala de alta velocidade e os trens dos metrôs. A sofisticada tecnologia eliminou o atrito com os trilhos. A locomotiva elétrica se move sobre um colchão de ar produzido pela repulsão de campos magnéticos. Nos países industrializados, as locomotivas mais usadas são as dieselétricas e as elétricas. As locomotivas a vapor são muito utilizadas nos países subdesenvolvidos da África, Ásia e América do Sul. E agora que eu lembrei, deixa eu desligar a sopa. E os trens elétricos? Também são exemplos de energia transformada em movimento? Sim, só que no caso dos trens elétricos, nós temos outros tipos de energia envolvidas, né? No caso, a energia elétrica transformada em movimento. Então quer dizer que o vapor só move as locomotivas? Não, tem os barcos a vapor também, que aliás foram os ingleses que inventaram. Barco a vapor. Agora, uma outra coisa que a gente não pode esquecer são os carros a vapor. Os carros não são movidos a gasolina, álcool? Sim, mas no começo, no início, eles eram movidos a vapor também. Muito tempo. Foi no século passado. Mas hoje em dia, os motores, de certa maneira, também transformam esse tipo de energia. Os motores funcionam a explosão, que nada mais é do que transformar a energia térmica em movimento. A explosão? Exceto os carros elétricos, todos os outros carros funcionam através desse princípio, nessa transformação de calor em movimento. Vamos dar uma olhada, vou mostrar para você como é que funciona o motor a explosão. Bom, então através desse motor aqui, eu vou conseguir explicar para você o processo da explosão, né? Na realidade é um motor em corte, tá? Para você poder entender direitinho o que acontece com o movimento das peças lá dentro. O motor de verdade não teria essas aberturas aqui que esse daqui possui, tá? Bom, primeira coisa, para que serve o motor? Para fazer o carro se locomover. Isso, se movimentar, né? Esse movimento, deixa eu colocar essa chapa aqui do lado.